Olá, pessoal! Nós somos o grupo formado pelas professoras Fabíola, Liliane, Verônica, Raquel e eu sou a professora Ruth. Hoje vamos compartilhar nossas reflexões sobre os textos das semanas 1 e 2, relacionando com nossas experiências em escolas públicas. A ideia é pensar criticamente o que lemos e mostrar como esses debates nos atravessam no dia a dia da prática docente. Esperamos contribuir com a discussão a partir das realidades que vivemos. Vamos lá. O meu texto, o que mais me impactou foi o terceiro texto, que fala exatamente sobre a escola socialmente justa. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, vejo muitas dificuldades atravessando a sala de aula. Tem aluno que chega sem ter tomado café, outros têm dificuldade de fala, e isso tudo interfere também na aula de educação física. E às vezes a gente acaba deixando de lado a diversidade cultural por falta de tempo, até por falta de recursos mesmos. Então esse texto me fez pensar que tratar todos com igualdade nem sempre é o mais justo. Eu tenho tentado adaptar as minhas atividades, né, para acolher essas diferenças. E assim, mas ainda é difícil, principalmente sem uma formação específica, né, sem as metodologias inclusivas. Então, eu acho que precisamos pensar mais a educação física como parte de uma formação humana, uma formação crítica, e cada vez menos como só uma disciplina de movimento, né? E é isso. Bem, a minha fala diz muito do texto 2, onde me impactou bastante, que fala sobre a formação docente. Porque a verdade é que na formação inicial a gente aprende mais sobre o conteúdo em si, sobre técnicas, principalmente a parte esportiva, a história das modalidades, do que sobre como ensinar esses conteúdos de formas diferentes. Lá na minha escola, com poucos recursos, uma quadra que nem sempre tem condições boas, né? E aí a gente percebe que não adianta só planejar ensinando o ideal. Eu percebo que o que falta mesmo é um repertório metodológico mais amplo que a gente possa defender, né? E como a gente soubesse, fica meio escuro essa questão aí e eu vejo que os alunos precisam mais do que o esporte. Eles precisam de experiências significativas, acolhedoras, que façam mais sentido com suas realidades. O primeiro texto sobre a abordagem sociocrítica na educação física, ele dialoga muito com o que eu tento fazer nas minhas aulas. Lá na escola, muitos alunos eles vivem situações de exclusão e de preconceito. Então, eu não consigo ver sentido em uma aula que só foque no desempenho físico. Então, eu procuro propor atividades que envolvam debate, que valorizem a cultura corporal deles, como dança de rua, jogos de infância, brincadeira que eles trazem de casa. Mas eu sei que isso ainda é mal visto por alguns colegas, né? Eles não veem esse assunto como tão sério. No texto, ele traz um reforço e uma importância para a gente tentar transformar a educação física num espaço de fala, num espaço de escuta, de pertencimento. Esse texto ele me trouxe forças para prosseguir no meu caminho, mesmo com todos os obstáculos. Bom, para mim, a leitura dos textos, ela mostrou uma coisa que eu já vinha sentindo. A nossa formação ela precisa ser mais conectada com a realidade da escola pública. Durante a faculdade, no período da graduação, eu vi muitas teorias, li muitos autores, mas quando cheguei na escola, eu percebi que pouco daquilo que me preparou para lidar com as situações concretas, como a evasão, a indisciplina ou a falta de estrutura,
os textos, eles me ajudaram a entender que isso não é só uma falha minha, mas um problema mais amplo, que começa na própria formação docente. Hoje, eu tento buscar outras referências, planejar atividades que façam sentido para os alunos e não ficar presa ao modelo tradicional. Mas eu confesso que falta segurança ainda. E seria essencial termos formações continuadas, principalmente, e que partam da realidade das escolas, como os textos defendem. Então, encerrando o nosso vídeo, nós percebemos que, apesar dos contextos diferentes, todas nós sentimos a necessidade de uma educação física mais crítica, inclusiva e conectada com os estudantes. Os textos nos ajudaram a refletir sobre o quanto ainda precisamos lutar por formação de qualidade, por reconhecimento do nosso papel e por práticas pedagógicas que respeitem a diversidade e contribuam para uma escola realmente justa. Então, assim, gente, obrigada. Foi ótimo. Tchau. Tchau.